Fala, projetista! Tudo bem contigo? Eu sou o Anderson Angeoli e ensino projetistas a fecharem projetos de imóveis planejados na primeira apresentação. E nesse vídeo eu vou te falar como renderizar de forma rápida, fácil e que vai eliminar as tuas alterações de projeto. Se tu é projetista de imóveis planejados, designer de interiores ou arquiteto, tenho certeza que já ouviu a palavra renderização. Mas caso tu esteja começando agora e ainda nunca ouviu falar disso, eu vou dar um breve resumo aqui para ti. Renderização nada mais é do que um processo de geração de imagens realistas, extraídas do modelo 3D do teu projeto. É transformar um desenho 3D que tem um aspecto técnico e até cartoonizado em imagens que parecem fotos de ambientes, simulando os acabamentos, iluminação e outras texturas do ambiente, e tem por intuito mostrar aos clientes como o projeto deles vai ficar depois de instalado. É a arte de antecipar a entrega, de maneira virtual, para que seu cliente tenha certeza do que ele está comprando. Existem várias maneiras de fazer um render e muito por conta disso, esse assunto seja confundido por muitos profissionais do ramo. O processo de modelagem 3D do projeto é feito em um software, que pode ser específico para o setor moveleiro. No caso, o Promob é o principal deles, e a renderização também pode ser feita neste software ou em outros. Com o tempo, a tecnologia de renderização foi melhorando significativamente e trazendo assim recursos e benefícios para o projetista, mas com ela também muitas dúvidas. Como fazer um excelente render que seja rápido, entregue o melhor custo-benefício e seja adequado para o meu negócio? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como tu pode escolher a melhor ferramenta para ti. Mas por que é importante saber renderizar e de forma rápida e prática? Porque quanto mais tu dominar essa ferramenta, melhor serão os teus resultados apresentados, aumentando assim as tuas chances de fechar os projetos e, com certeza, lucrar muito mais com isso. Sabendo disso, precisamos também desmistificar que aprender a renderizar, iluminar a cena de forma correta, acertar nos materiais é complexo. Acredita, porque não é. Dependendo da forma como tu encara a renderização, pode aprender de maneira mais simples e também intuitiva, com base no objetivo final que é encantar o teu cliente. Isso porque, em vez de querer achar aquele super efeito surpreendente do micro pequeno detalhe da água escorrendo pela torneira ou do vento batendo na cortina, existem algumas técnicas do método Angeoli e que fazem um render encantador de projetos de imóveis planejados. E se tu fizer da maneira certa, vai passar a ter muito mais assertividade. Já, se tu prefere continuar a fazer renders da forma convencional, é provável que tu vais ter muitas dificuldades, perder muito tempo setando luzes que não ficam boas, gerando ângulos de câmeras que não valorizam o teu projeto e renders que demoram muito e ainda não ficam bons, cores e padronagens dos móveis que não ficam semelhantes à realidade e por aí vai. Ok, mas como é que começamos então a fazer um render excelente? E que convençam o cliente que eles vejam que os meus projetos são muito melhores que os da concorrência? Primeiro, vamos eliminando algumas possibilidades aqui. Primeiro, precisamos conciliar a boa prática do render com certa velocidade na etapa, para que evitemos levar um tempão configurando um monte de coisa, buscando blocos, setando um monte de luzes e depois remexendo nisso até acertar. Eu estou falando da relação custo-benefício. O mercado, obviamente, oferece muitas opções de softwares de renderização, muito bons, por sinal, outros nem tanto. A questão aqui é que nem todos eles serão efetivos para ti. E aqui quero falar contigo que é projetista de imóveis planejados e atua nesse meio. Não adianta tu demorar uma tarde inteira para gerar 3 imagens, por mais hiper mega realistas que elas sejam. Não compensa esse tempo na maioria das vezes. Então vale utilizar uma ferramenta só, que alie modelagem do projeto e também renderização, e que seja rápida e que convença o cliente com a sua tecnologia realista. Se entendermos isso, vamos ao entendimento que o Promob com um plugin de renderização Realcine 2.0 disparado é a nossa melhor opção. Uma porque o Promob já tem as bibliotecas de produtos para fazer o projeto e tem também um renderizador dentro dele. Ainda tem bibliotecas de blocos de decoração e complementos prontos para te usar. E ainda une a qualidade de renderização com um tempo muito baixo de processamento de imagem. É possível gerar renders de projetos médios para grandes, cheios de detalhe e imagens de qualidade profissional em menos de 5 minutos de processamento, dependendo da tua máquina. Isso sem contar com a configuração das luzes, que no Realcine 2.0 está muito mais simples e também muito mais intuitiva.
Dessa forma, então, tu não precisa fazer um projeto num software, mudar para outro para renderizar, importar um monte de bloco, perder tempo com esse processo. Dessa maneira, definitivamente, se tu trabalha em loja, estúdio ou marcenaria, é a melhor opção para te trabalhar de forma produtiva e com qualidade, tudo dentro de um único software. Ok, então eu já entendi que o ProMob com o Realcine 2.0 é o melhor caminho para eu projetar móveis planejados, seja eu um projetista de loja ou de marcenaria. Tudo bem, mas e agora? O que eu faço? Primeiro, precisamos resgatar pontos do briefing e entender o conceito por trás do projeto. É um projeto moderno ou será que é contemporâneo? Os clientes buscam um conforto, mas também com tecnologia? O ambiente será de uso familiar, pessoal, profissional ou comercial? Um projeto de loja, por exemplo, ou um projeto de escritório? Essas ideias por trás do projeto precisam estar claras, para que quando iniciarmos a geração dos renders, possamos então incluir na elaboração das imagens. Por isso que sempre falo que o render não é só configuração de ferramenta, é o olhar do projetista que vai contar uma história através de uma imagem. Por mais de 20 anos atuando no segmento, eu pude perceber que muitos projetistas perdiam muito tempo na configuração de renders e esqueciam algo essencial, que era a personalidade do projeto. A analogia que cabe aqui muito bem é dar a um aspirante de fotografia uma câmera profissional de última geração e dar para um fotógrafo profissional uma câmera antiga. Qual deles tu acha que vai tirar uma foto melhor do mesmo objeto? Eu tenho certeza que tu já começou a entender o que eu quero te dizer. Tecnologia nenhuma substitui o olhar humano, no caso aqui, o feeling do projetista. Muito bem, temos então os pontos do briefing resgatados. Podemos incluir então oportunidades e dificuldades da obra e também desejos dos clientes. Esses elementos vão dar um norte muito importante e um conceito final para o projeto, e que vamos precisar, com certeza, incluir na hora de elaborar os nossos renders. Começar, por exemplo, organizando qual o mood board do projeto, aquela paleta de acabamentos, e que também traz muito mais clareza na hora de decorar o projeto e saber quais cores que nós vamos utilizar, bem como também a linha do estilo do projeto, se é clássico, contemporâneo, provençal, colonial, rústico, high-tech. Tudo isso é fonte de inspiração para a imagem final, que no caso é a janela de oportunidade que o teu cliente tem de perceber o projeto dele. Estamos falando, claro, do render. Com esses pontos organizados, então, vale entender do projeto quais são as vistas, quais são os ângulos das câmeras que valem a pena serem geradas. E aqui eu faço um alerta, não adianta fazer várias imagens aleatoriamente. É melhor 3 imagens bem elaboradas do que 15 de qualquer jeito. Quanto menos renders, melhor, pois eles contarão uma história muito mais impactante do que muitas imagens e que, no final das contas, dizem sempre a mesma coisa. Começa então configurando os pontos mais importantes do teu projeto. A vista mais legal, depois a outra e depois a outra. Quando nós entendemos isso, notamos que fazer muito render até pode atrapalhar. Sabe aquela imagem que tu gera e depois pensa: nossa, metade do render é uma parede branca, sem graça, essa parte eu nem precisaria mostrar? É isso mesmo. Eleja então os pontos fortes do teu projeto e registre uma câmera para cada um desses pontos. E os pontos fracos, então, simplesmente ignore. Isso definitivamente não vai te ajudar. Já sobre a altura do observador, inicia com uma altura convencional, que vai aí de 1,65 m até 1,85 m, por exemplo. Assim, a proporção será muito mais interessante para os clientes perceberem a volumetria do teu projeto. Faça também tomadas que valorizem algum ponto essencial. E aqui destaco esse truque para os projetos pequenos, como lavabos ou banheiros também, e pequenos móveis, que não tem tanta ambientação assim como uma cozinha ou ainda um dormitório. Essas câmeras mais de perto, ou desfocando o fundo, por exemplo, com um objeto decorativo no alvo, tende a chamar muito mais a atenção e deixa o projeto muito mais interessante. Essa é uma das formas de fazer esse tipo de render. É claro que existem vários tipos de renderização, dependendo do projeto, dependendo das cores, dos acabamentos e também da luminosidade do ambiente. Eu gosto sempre de pensar, antes de fazer renders de um projeto, como se fosse um concurso de arquitetura. Num concurso de arquitetura, os arquitetos já têm um limite de pranchas e imagens para demonstrar o projeto. Então, cada render tem uma importância muito significativa. Pensar então em cada detalhe, cada tela, cada imagem enquadrada vai tornar aquele teu render muito mais digno de estampar qualquer revista de arquitetura. E com certeza, cada imagem vai valer mais do que 1000 palavras.
Depois, então, nós devemos pensar na iluminação. Será então que a nossa cena será diurna? Ou será que será noturna? Ou eu vou fazer as duas? Aqui eu te falo um detalhe importante. Iluminação diurna e noturna trazem efeitos distintos nos clientes, pois eles percebem, obviamente, como os ambientes se comportarão a cada hora do dia. Se é um render de um dormitório, há de se fazer e entender, então, que a noite é o período onde ele mais será usado, certo? Então, a probabilidade de utilizar num dormitório uma iluminação noturna, mais cênica, e vai encantar o cliente, ela é muito maior. Isso, então, nos permite fazer algumas brincadeiras, como, por exemplo, mostrar imagens só com iluminação do móvel ligada, de um abajur, ou ainda no caso de croicas ou iluminação de LED. No caso aqui, algumas imagens de rasgos de LED ou prateleira, fitas de LED que, obviamente, vão favorecer algum ponto essencial do detalhe do móvel que você quer mostrar. Essas técnicas de iluminação para trabalhar nos móveis favorecem muito, porque o cliente consegue perceber como é que a iluminação, que é um fator importante para o projeto, vai se comportar com essa mobília. Por exemplo, aqui nós temos um render de um dormitório e ele está apresentado nas duas formas, na iluminação diurna, como essa aqui, com a luz do sol entrando, principal ali por aquela porta-janela, e depois nós temos somente as luzes das arandelas, luzes da fita de LED da cabeceira e também da iluminação oposta do painel da TV. Essa possibilidade de nós vermos uma iluminação pensada para ambientes que vão ser muito mais utilizados à noite, por exemplo, favorece para o cliente perceber as variações nas tonalidades dos acabamentos, como a madeira vai se comportar, obviamente, com uma luz iluminação diurna, e depois como é que isso ficaria, qual é o efeito que dá no dormitório com essa iluminação que você também pensou no projeto. Nós estamos falando aqui de uma iluminação que você pensou para o painel, ou ainda para a cabeceira, e tudo isso o cliente começa a perceber de uma forma muito mais interessante, e consegue, com certeza, ter muito mais ciência e certeza que o teu projeto é o melhor para ele. Porque afinal de contas você está mostrando e comprovando que você está pensando em todos os detalhes e isso sim faz a diferença. Talvez tu esteja aí pensando, ok, tudo isso de render elaborado realmente faz sentido, mas eu sei disso, mas eu tenho dificuldade em configurar as luzes. Como é que eu devo fazer? Aqui é que vem o segredo da felicidade para os projetistas que estão sofrendo com isso. O Realcine 2.0 com as configurações de iluminação são extremamente simples. Isso porque podemos configurar cenários do sol da manhã, meio-dia, sol da tarde, ainda à noite, obviamente sem iluminação solar e também personalizado. E tudo de forma intuitiva e com poucas variáveis. Então, basta posicionar o sol, o ângulo de entrada nas janelas e aberturas, a intensidade e pronto. Com alguns testes, tu já tem a setagem ideal para começar o teu projeto. Lembrando, não existe regra em renderização no que diz respeito à iluminação. Cada projeto muda de acordo com o ambiente e isso faz com que paredes, por exemplo, interfiram muito na configuração. Por isso, tu precisa sempre fazer testes antes de começar a renderizar de forma definitiva. Inclusive, existem algumas técnicas que facilitam essa configuração e, obviamente, agilizam todo esse processo. É claro que também cada bloco ou objeto com padronagens e texturas inseridos pode mudar um pouco a configuração inicial, mas aqui entendemos que são apenas alguns ajustes finos. Se tu depois que projetar os 3Ds dos móveis e iniciar a configuração das luzes, vai ver rapidamente que encontrou uma solução para esse projeto. Depois pode continuar a inserindo os blocos, sem problema nenhum. Então, depois de você escolher o tipo de iluminação global, se é diurna ou se é noturna, é hora de indicar as luzes pontuais, que são as luzes complementares. Devemos sempre pensar nas luzes complementares como luzes pontuais, elas vão ajudar na iluminação, não é a iluminação principal. Como, por exemplo, abajures, fitas de LED, entre outras tantas, mas, lembrando, apenas como complemento. Tu lembra, né? Se a iluminação for diurna, tu consegue resolver apenas com a luz do sol praticamente todo o render. Se for o caso, então você vai complementar com essas outras. Se for noturna, aí sim você trabalha mais com as luzes pontuais. Entenda também que a imperfeição faz parte do projeto realista. Quanto mais perfeitinho forem os objetos na tua cena, todos eles quadradinhos, mais vai parecer quadrado o próprio projeto. Então a imperfeição faz parte sim da realidade.
Por isso é importante ter em mente que objetos decorativos podem ser colocados de forma estratégica, não tão bem dispostos, de modo como se fosse um showroom. Uma cadeira levemente rotacionada, uma roupa sobre a cama, um livro levemente inclinado, uma panela fora de centro do fogão, entre outras possibilidades, vai ajudar a dar um ar de casa habitada. Esses pequenos defeitos sugerem para o cliente que aquilo parece uma foto, que alguém simplesmente deu licença e alguém foi lá e registrou aquele momento. Isso sim vai parecer real e isso tende a convencer muito mais o teu cliente. Quando eu falo com projetistas que têm essa dificuldade de fazer bons renders, primeiro eu pergunto, como é que tu faz para gerar os teus renders? A maioria me fala que vai colocando as câmeras de modo a mostrar todo o projeto para o cliente, mas esquecem da ambientação. E é justamente essa ambientação que muitos chamam aqui de decoração, que é que vai dar um ar realista à tua cena. Nós não devemos negligenciar essa etapa. A ambientação ela é tão importante quanto o próprio projeto 3D em si. Outro erro comum é o projetista perder tempo tentando configurar luzes que não existem, só porque não estão gostando do resultado, que acha que fica muita sombra. Na verdade, a sombra também faz parte da cena realista, e isso é bom. Também, talvez tu não saiba, mas até profissionais de renders para arquitetura, fotógrafos mesmo, usam pós-produção para suas imagens. Então é errado pensar que o render extraído do software vai ser apresentado para o cliente tal qual foi gerado. Não vai. Precisamos sempre nos valer da pós-produção, que vai então gerar efeitos que vão acentuar as cores, corrigindo alguns pontos se for necessário. E eu não estou aqui falando que nós devemos ser exímios designers gráficos, mas eu estou falando de poucos comandos de Photoshop ou outros softwares de edição de imagem que com isso você já consegue ter excelentes resultados. O equilíbrio entre um render perfeito e um render convincente é realmente o grande desafio aqui. Até porque, quando eu também pensava em criar os efeitos mais realistas possíveis, como fumaça numa panela, vapor de água e outros tantos, no final o cliente nem prestava atenção nisso. É bem verdade que um render encantador pode maquiar um projeto meia boca, mas eu tenho certeza que aliando o render convincente a um projeto maravilhoso, o resultado é fantástico. Então, aqui o equilíbrio é a chave. Nem nada hiper mega realista que vai fazer você perder tempo e também nenhum render comum que o cliente não vai perceber valor nele. Essa conclusão traz uma certa paz e leveza para esse processo, né? Se nos livramos da pressão de ter que fazer um render realista ao extremo, precisamos, por outro lado, nos valer de técnicas que vão fazer nossos renders elementos diferenciados da concorrência. Então, não é nem o hiper mega realismo, mas novamente, não é o render comum. Para isso, então, podemos nos valer das técnicas de fotografia, como a regra dos terços, por exemplo, onde vamos conseguir deslocar um objeto na cena e compor 3 partes verticais e horizontais. Tem também a técnica de Mondrian, que favorece muito, ainda mais para aqueles projetos que enaltecem a modulação dos móveis, como uma estante, por exemplo, ou alguma linha de nichos. E vamos poder também guiar o olhar do cliente para um item especial que nós quisermos, que pode ser uma obra de arte, um objeto decorativo, um aparelho de televisão, entre muitas possibilidades. A regra dos terços nada mais é do que nós então enquadrarmos uma cena pensando em 3 partes já colocadas tanto na vertical quanto na horizontal. Isso vai favorecer para que nós tenhamos esses quadrantes, 9 quadrantes. E esses quadrantes, então, dão a possibilidade de nós enquadrarmos algum objeto mais em evidência e deixando o plano de fundo de forma mais deslocada, para que, então, nós tenhamos um objeto como alvo principal e também consigamos, então, ter um enquadramento de uma composição de cena muito mais interessante. É uma ótima estratégia para nós colocarmos e na hora de nós elaborarmos as câmeras para os nossos renders também. Ainda, evita focar em regiões do projeto que insinuam em penas cegas. O que são em penas cegas? Aquelas grandes paredes chapadas que não tem nada mais do que uma grande placa de MDF. Ou ainda planos muito grandes e confusos. Uma imagem deve ser capaz de contar uma história, então cada peça do mobiliário deve ser pensada de forma cuidadosa na hora de nós registrarmos através dos nossos renders. Lembro muito bem de um projeto que eu analisei um tempo atrás, de um projeto que era muito bem elaborado para um cliente de alto padrão. O projeto foi realmente muito bem feito. Era uma cozinha gourmet integrada, com sala de jantar e também um hall de um apartamento de alto padrão. Eu tenho certeza que o projeto poderia ganhar até menção honrosa em uma dessas revistas de arquitetura ou alguma revista do tipo. Mas ele não foi vendido. E sabe por que ele não foi vendido?
O motivo é que o cliente não conseguiu ver valor naquelas imagens, porque eram renders comuns, sem graça. E isso para ele tornava que o projeto era sem graça. Se fossem feitos renders da forma adequada, com o enquadramento certo, provavelmente a percepção do cliente seria muito diferente. E muito diferente daquela que, no final das contas, ele acabou percebendo, o que fez com que ele não fechasse com aquele projetista. Tá, mas por que isso acontece? Por que clientes, então, não veem valor em projetos não renderizados ou renderizados de forma simplória? A resposta é clara e até muito simples, porque dessa forma eles veem a todo momento. Isso é comum, eles veem em qualquer lugar desse jeito. É a mesma coisa que alguém na rua, que vende perfume, oferecer um perfume da mais alta grife para ti num frasco barato. O produto é ótimo, é sabido disso, mas a embalagem e a forma como ele é oferecido não faz com que o cliente perceba que ali deve ter um produto bom. E isso faz com que o cliente não tenha clareza e nem certeza do negócio que ele faria se estivesse comprando. Pensa comigo, a maioria das lojas, estúdios e marcenarias usam o Promob, né? Muito bem, o teu cliente já está cansado de ver imagens parecidas de projeto, seja em loja de alto padrão ou numa singela marcenaria. O que atrai o olhar dele mesmo é o diferente. E o que é diferente nesses casos? Projetos renderizados de forma cuidadosa, pensados nos mínimos detalhes para que ofereçam imagens destacadas do convencional. Toda essa forma de apresentação dos renders foi elaborada com base em uma pesquisa que eu fiz de mais de 20 anos de mercado. Atuando por esse tempo em fábricas, redes de varejo moveleira também, e conversando com consumidores finais, fomos descobrindo que um dos fatores que fazem clientes fecharem projetos e fechar na primeira apresentação é o encantamento do projeto. Mas ok, o que faz um projeto ser encantador para o cliente? As respostas eram muito parecidas. Nossa, o projeto parece uma foto, tem até um quadro do artista que eu gosto. Ou ainda, o projetista pensou até na iluminação da cabeceira e como ela destacaria o acabamento que eu tenho naquela parede. Os mínimos detalhes, no final, aliados à familiarização do ambiente particular, davam a entender que o projeto era muito melhor que o dos concorrentes. A realidade, no entanto, era outra, um bloco decorativo, uma iluminação intimista, uma câmera focada de forma diferente, era o que sugeria isso para os clientes, e não o projeto em si. Tanto que várias vezes eu vi acontecer de projetistas apresentarem o projeto primeiro no 3D, direto no Promob, e os clientes não demonstravam interesse. Até diziam que precisava de alteração. Mas quando eles eram apresentados de forma renderizada, eles diziam que o projeto estava sensacional. Só que no final das contas não houve alteração nenhuma. Era simples fato dele perceber através de um 3D e depois perceber através de um render bem feito. Eu pude perceber também essa virada de chave atuando com consultorias para as lojas. Ao me procurar, os lojistas e projetistas vendedores me apresentavam um projeto da forma como eles estão acostumados. Até diziam alguns que não costumavam renderizar porque os clientes sempre pedem alterações. Então isso na verdade só iria atrapalhar, fazer com que eles perdessem mais tempo. Só que o que acontece? Isso só ocorre de pedir alteração exatamente porque o projeto não estão renderizados e não estão renderizados da forma certa. No momento que eles passam então a renderizar e da forma correta, as taxas de conversão simplesmente decolam. Porque afinal de contas passam a oferecer ao cliente uma experiência de poder ver o seu novo projeto, o seu novo ambiente dos sonhos cuidadosamente preparados para provocar essas sensações de beleza, de conforto, de modernidade. E quando isso acontece, é muito difícil de o cliente sugerir alterações, ainda mais descartar a compra. Eu sempre trabalhei com render, isso quando era algo muito novo. Lá em 2001 foi apresentado ao render no AutoCAD. Isso mesmo, o AutoCAD ele renderiza, tu não sabia disso? E os projetos então ficavam maravilhosos apresentados daquela forma, porque na época não se tinha tecnologia de render como temos hoje. O pouco que a gente fazia com o recurso que nós tínhamos já era motivo dos clientes nem cogitarem ver o projeto na concorrência. Depois eu passei a trabalhar e renderizar no 3D Studio Max, o que também trouxe muitas inovações e muito do ar realista e de fotorrealismo começou a aparecer nessa época. O render é a janela de visualização que o cliente mais entende o projeto. E quando eu comecei a trabalhar com móveis planejados, embora eu não era muito bom vendedor, eu era um ótimo projetista e também renderizador.
eu passei então a renderizar os projetos dos meus colegas. E ficou claro que essa etapa fazia toda a diferença para os clientes. Eles olhavam projetos apresentados de forma sem graça nas lojas concorrentes, e aí quando viam os nossos projetos, eles se encantavam na hora. Esse sentimento dos clientes de se encantarem na hora e fechar os projetos de móveis planejados na primeira apresentação ainda ocorre muito. Por quê? Porque poucos projetistas tratam essa etapa de forma muito mais que lhe ajudaria. Como disse, o segredo aqui é planejar o que vai ser feito, mas executar rápido. Encontrar o equilíbrio entre um período de tempo hábil para decorar o projeto, iluminar e renderizar, sem que percamos muito tempo com isso. E, pensando dessa forma, usar o próprio Promob para fazer todas as etapas é realmente a decisão mais acertada que nós podemos ter e para quem trabalha, obviamente, com projetos de móveis planejados e também sob medida. Falando então de Promob, de renderização com Realcine 2.0, é muito intuitivo, porque afinal de contas eu tenho aqui a possibilidade de incorporar blocos 3D através dessa biblioteca do Catalog 3D, que é alimentada por vários usuários do Promob. Isso favorece a compreensão e inclusive inserção de vários itens. Se, por exemplo, eu colocar aqui uma luminária pendente, ele vai me dar uma série delas que eu posso estar colocando aqui dentro da minha cena. Ainda, com relação à renderização, ela se torna muito mais simples e intuitiva também. Eu venho aqui depois, obviamente, de setado as configurações, vim aqui em Realcine, abrir o Realcine 2.0, ele já vai começar a gerar. Então nós podemos perceber aqui em tempo real o tempo que esse render vai ser levado para me entregar a qualidade final da imagem. O processo de motor de render ele é muito interessante, porque ele faz os passes e vai atenuando a questão dos sombreamentos, ele vai também atenuando essas luzes destacadas e também gerando uma variação interessante e tornando realmente o cenário, o aspecto da cena, como fosse realmente simulando uma realidade. E de uma forma muito, muito rápida mesmo. Depois das configurações feitas, que também é extremamente simples, você tem uma imagem renderizada em alta definição, aqui já está configurado para ser um render profissional, e você tem então aqui uma imagem super rápida. Nesse caso aqui então, temos 57 segundos de um render que eu posso, me deu aqui um tempo total de 1 minuto 06 e tempo de renderização 57, porque ele tem alguns segundos que antes ele faz o preparo. Pronto, com isso eu já salvo a imagem e está pronta para depois eu fazer a pós-produção e depois apresentar para o meu cliente. Conforme dito, é muito rápido e você tem uma qualidade muito bacana também, que alinha uma excelente relação custo-benefício para você trabalhar com seus projetos de móveis planejados. Esses recursos do Realcine 2.0 dentro do Promob vão fazer você executar essa etapa de forma muito mais rápida e também profissional, e além de tudo de maneira intuitiva. Pois diferente de outros softwares de renderização, essas são com poucas configurações das quais você já consegue ter ótimos resultados. E o melhor, todos os padrões de chapas, vidros e acabamentos do mobiliário já estão todos lá, prontos para serem utilizados, sem precisar importar nada mais. E a gente sabe que importar blocos, importar texturas é um trabalho que demanda muito tempo. E para completar, ainda tem a biblioteca do Catalog 3D, que é alimentada pelos próprios usuários do Promob e que permite tu pesquisar um bloco qualquer e já receber centenas de opções ali dentro, todas elas prontas para te usar. Só esse movimento de não precisar buscar bloco decorativo em site, perder tempo com isso, já vale todo esse sistema. Ainda, basta tu ir inserindo esses blocos e também colocando na cena, posicionar no projeto e depois partir para o próximo bloco. E tudo isso de forma rápida. Se antes a gente levaria um dia todo decorando um projeto para renderizar, essa tarefa agora vai se resumir a poucas horas, o que vai te dar muito mais tempo para te planejar a apresentação do projeto e, claro, fazer outros projetos também. Resumindo, um projeto apresentado de forma mais ou menos não vai trazer nenhum efeito interessante para o teu cliente, senão a percepção de algo comum, convencional. Já um projeto renderizado de forma planejada e da maneira correta vai fazer sim o teu cliente perceber que ali tem alguma coisa diferente e ele vai associar isso com a tua competência e com a tua qualidade de trabalho, gerando então mais desejos de fechar o projeto, isso logo na primeira apresentação. Por isso, não desperdice essa etapa achando que é perda de tempo. É na realidade o contrário.
Todo o tempo investido para renderizar e apresentar o projeto que o seu cliente vai ver é a sua garantia que tu está então numa outra prateleira, uma prateleira acima da maioria dos teus concorrentes. E também, claro, em um cenário onde todo mundo faz projeto igual, os teus serão um passaporte para te fechar mais projetos, fechar de primeira, ter muito mais lucratividade e ser muito mais feliz na tua atividade profissional. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e eu te vejo com certeza em um próximo. Até lá!